A gente vai falar agora sobre o direito do consumidor. Dr. Rodrigo Valente está com a gente, nosso colunista. Dr. Rodrigo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, Maringá e região. Bom, estamos aí acompanhando a greve dos bancários. E essa é uma situação bastante delicada, porque acho que todo mundo precisa de serviços bancários, né? Exatamente. Sempre nessa época, algo que nós já verificamos todos os anos, uma greve dos bancos, não adentrando ao mérito da discussão se é ou não legítima em relação aos direitos deles, mas nós estamos pensando aqui nos direitos dos consumidores, que têm alguns problemas em relação principalmente ao pagamento das suas contas. Pois é, e a gente tem aí a greve dos bancos, né, a greve dos bancários, justamente numa época tanto delicada, ainda é começo de mês. É claro que muita gente já recebeu os salários e tal, mas às vezes tem aquela coisa de descontar o cheque, o pagamento de uma conta. É um momento em que as pessoas precisam mais dos bancos. Exatamente, até porque o quinto dia útil desse mês acabou sendo próximo ao feriado de 7 de setembro, então tem a questão do desconto do cheque e tem a grande maioria das contas dos consumidores que acabam vencendo entre o dia 5 e o dia 10. Então os consumidores eles têm que tomar umas certas cautelas para que a gente possa não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de prejuízo futuro. Bom, e o que o consumidor precisa saber justamente para não ter nenhum tipo de problema, doutor? Exatamente, principalmente que ele também tem algumas obrigações. Não basta apenas ele dizer que porque o banco está em greve que eu não vou pagar mais as minhas contas. Não pode ser feito desta forma. Tem que buscar alternativas e quem tem que dar essas alternativas é o fornecedor. A grande dica é para resolver o pagamento nas lotéricas. Só que o problema das lotéricas é que elas têm um certo limitador de valor e nem todos os boletos bancários e nem todos os serviços são realizados por lotérica. Uma média de valor de pagamento de lotérica é de R$1.000, porque dependendo da situação acaba variando um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Então, se você tem uma conta pequena, abaixo de R$500 normalmente, você pode pagar tranquilamente na lotérica. O problema é quando tem um boleto um pouquinho maior. Aí você tem que tomar uma certa cautela e começar a observar principalmente quais são as informações de pagamento que consta no boleto. Porque se está constando no boleto que é pagável em qualquer banco ou nas agências lotéricas, aí você não tem nenhum tipo de problema, lembrando do limitador do valor. Agora, fora dessas possibilidades, aí você vai ter um problema. Essa dificuldade ela existe. Às vezes a empresa, por exemplo, faz uma compra de um determinado fornecedor, tem lá que pagar um boleto de R$2.000, R$5.000, R$15.000. Às vezes os boletos são mais significativos, com valores muito mais expressivos. E às vezes, inclusive, esse boleto está estipulado qual banco você faz o pagamento. E isso complica, principalmente se a empresa que precisa pagar o boleto não tem conta naquela agência bancária, aí não dá nem para fazer pelo banco online, por caixa eletrônico, nada disso. Exatamente, porque uma alternativa sempre muito interessante é o Internet Banking, só que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo confia nesse sistema que é prático, ágil, ele tem uma segurança muito boa, só que nem todo mundo acaba se utilizando. Então, realmente, eu fico complicado em relação às oportunidades que eu tenho para pagar. E aí, o que tem que se fazer? O consumidor ele não pode simplesmente dizer, por causa da greve do banco, não vou pagar a conta, não vou pagar multa, não vou pagar juros. Não pode ser feito dessa forma, tá, Ronaldo? O que tem que ser feito? Você entra em contato com o fornecedor e esse fornecedor ele tem que te dar opções para outras formas de pagamento, como, por exemplo, depósito identificado, ou simplesmente um depósito no caixa eletrônico mesmo, porque os caixas eletrônicos acabam fazendo esse depósito, ou uma transferência online, alguma outra tipo de pagamento, ou mesmo um pagamento no local. Se puder ir até a empresa e fazer o pagamento, não tem nenhum tipo de problema. É claro que lembre-se de pegar o recibo, porque como aquele boleto não vai estar pago, vai constar no sistema que o boleto ainda consta em aberto. Então, é uma responsabilidade do fornecedor de dar a baixa depois. Mas você se resguarda dos seus direitos com o comprovante de pagamento ou o recibo de que você fez esse pagamento diretamente para o fornecedor. Então, o usuário, o cliente, o consumidor não pode deixar de pagar. Exatamente, ele não pode deixar de pagar simplesmente porque está em greve. Está em greve. Você tem que buscar alternativas para poder fazer esse pagamento. Agora, se você buscou, como por exemplo,
exemplo, você mandou um e-mail para o fornecedor e o fornecedor não tem nenhuma forma alternativa para fazer o pagamento, ele falou, olha, Rodrigo, eu não tenho como receber fora essas hipóteses, mas pode ficar tranquilo que eu não vou cobrar multa nem juros, você tem que documentar isso preferencialmente de e-mail, porque assim que o sistema bancário retornar às suas atividades normais, o que você vai acabar fazendo? Você paga normalmente e a empresa tem que fazer o débito desses juros e dessa multa. Se não fizer, você pode procurar o PROCON, porque foi aquilo que foi o combinado, já que quem não permitiu o pagamento foi o fornecedor e não o consumidor que, imbuído de boa fé, buscou fazer o pagamento tempestivo daquela fatura. Você cita algo que é fundamental, né? Pensar essa estratégia para pagar. Às vezes o próprio fornecedor fala, não, tudo bem, vamos esperar a greve terminar para que o pagamento seja feito. Mas ainda assim nós temos um transtorno, né? Porque se está feito um boleto, né, não tem como você simplesmente chegar ali no banco depois para pagar o boleto que vai estar atrasado e se livrar dos juros. Quer dizer, vai ter que reemitir um boleto, vai ter que ser feita alguma coisa, né? Exatamente, até porque vários boletos têm como informação também não receber após 5 dias. Então, é um complicador a mais para o consumidor. Por isso porque já vem prevista ali multa, juro. Exatamente, então por isso que não pode se manter inerte. E a recomendação que se faz é para que o consumidor ele busque essas alternativas antes do vencimento. Não adianta vencer hoje o boleto e ele começar a procurar qual a forma de pagamento logo após o almoço, já encerrando praticamente o expediente. Então, tem esse complicador também. Então, a recomendação é fique atento a essas questões de prazo para que você também não tenha dor de cabeça. Você também tem que buscar fazer o pagamento de forma correta. Não pode apenas simplesmente se manter inerte. Bom, a gente falou ainda hoje aqui sobre uma outra questão, né? Sobre recebimento de PIS, PASEP, enfim. Esses serviços aí não tem o que fazer, né? Tem que esperar o banco reabrir. Exatamente, porque são serviços exclusivamente bancários, não tem como fazer por caixa eletrônico, não tem como fazer pela lotérica, então não tem outra forma que se não aguardar, vamos aguardar, esperar, né, que essa greve seja o mais breve possível, mas enquanto isso o consumidor ou o beneficiário do PIS, PASEP ou qualquer outra situação, FGTS, seguro-desemprego, ele acaba sendo prejudicado, infelizmente. Então, quem precisa desses serviços tem mesmo que esperar o fim da greve. Doutor Rodrigo, mais alguma recomendação? Não, é só mesmo ficar atento à questão do prazo e não aguardar o vencimento de última hora para que você não tenha depois uma dor de cabeça. E lembrando que se você tentar pagar e você não conseguir, e porque o fornecedor não deu essa opção, você não deve pagar em hipótese alguma nenhum tipo de multa, nem juros, somente o valor original como se fosse dentro do prazo do boleto. E documenta tudo isso, né? Documenta tudo isso, porque senão depois fica difícil você fazer qualquer tipo de comprovação. E hoje o e-mail é muito fácil. Se você não tiver a possibilidade de e-mail, você pode ligar ao fornecedor pedindo um protocolo desse atendimento para que você possa depois se resguardar de seus direitos. Doutor Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Ronaldo, você, e vamos até a próxima. Doutor Rodrigo Valente conversou com a gente sobre o direito do consumidor e a você que acompanhou nossa conversa, o nosso muito obrigado. Está ficando por aqui o Ponto Com News de hoje. Amanhã, terça-feira, às 7 horas da manhã, a gente se fala.